Shalom, meus amigos, uma linda tarde na cidade santa de Jerusalém. No dia de hoje, nessa minha mensagem de Shabbat para vocês, eu quero falar sobre a importância da vida. A Parashat Shemot nos conta do grande temor que os egípcios tinham do rápido crescimento do povo judeu. Todos vão concordar que Jacó Avinu, quando desceu de Israel para o Egito, nós contávamos 70 almas, eram ele e suas esposas, seus filhos, suas esposas, seus filhos e seus netos. E quando Moshe Rabbeinu iniciou o processo de libertação do nosso povo, naquilo que nós chamamos de Êxodo, que é Shemot, e Hashem começou a lançar as pragas sobre o Egito, nós éramos 15 milhões de judeus. Nosso povo cresceu e se multiplicou com muita rapidez. O Midrash nos explica que nenhuma mulher judia tinha menos do que sêxtuplos. Por que era assim? Porque essa era a vontade de Akadosh Baruch Hu. Todo o tempo que nós passamos no Egito, estávamos nos preparando para derrotar as nações cananitas, para colonizar o Estado de Israel, para receber o Matan Torá. Essa era a missão do povo judeu. E nós fomos escravizados no Egito e passamos por todas essas angústias, desafios e provas para nos prepararmos, para nos tornarmos a nação que nós nos tornamos. Mas os egípcios tinham medo. Tinha um grande receio que nós pudéssemos nos unir com os inimigos do Egito para dessa forma assumir o controle sobre o Egito. Vejam que curioso, nós vivíamos entre os egípcios, eles sabiam de Abraão e de Isaac e Jacó, eles conheciam a forma como nós pensávamos, mas eles nos julgavam segundo os seus próprios padrões. E eles, obviamente, como um povo idólatra, não era um povo confiável. Então eles acreditavam que nós podíamos, até pelo número que nós já nos constituímos, de roubar a terra deles, simplesmente de expulsá-los do Egito e, se não nos uníssemos com um dos seus inimigos, assumíamos efetivamente o controle do Egito. E, em função disso, os egípcios imaginavam que era preciso estabelecer uma estratégia para diminuir o nosso povo. E eles fixaram táticas muito inteligentes, sobretudo porque eles sabiam que o Deus de Israel puniria os egípcios por qualquer transgressão, por qualquer violação, por qualquer agressão contra o nosso povo. Eles conheciam bem a história humana, os egípcios, e eles sabiam da ocorrência do dilúvio, e eles sabiam da promessa, da jura do Criador, de jamais voltar a castigar a humanidade, o mundo, através da água. Então eles pensaram, que tal se nós jogarmos os bebês do povo judeu no Nilo e afogá-los? Dessa forma nós não vamos ser castigados. Por quê? Porque o Criador do mundo jurou que ele não utilizaria mais a água como uma forma de punir a humanidade. E, evidentemente, eles estavam errados. Eles imaginaram que essa era uma boa estratégia, mas eles estavam errados, porque, em primeiro lugar, Akadosh Baruch Hu não precisou jogar água sobre eles mesmos se deram o trabalho de entrar no Yam Suf, de entrar no Mar Vermelho, e evidentemente eles perderam a vida quando eles fizeram isso, mas sobretudo porque Hashem prometeu que não destruiria mais a humanidade com a água. Isso não significa que não destruiria um povo específico. Essa estratégia não conseguiu conter o crescimento do povo judeu, embora nós tenhamos perdido muitas crianças, por meio dessa prática assassina dos egípcios contra o povo judeu. Em seguida, eles passaram por uma outra tática, também bastante engenhosa, de nos colocar para trabalhar na cidade de Pitom e Ramses. Qual é a característica dessas cidades? Elas literalmente engoliam tudo que se construía nela, elas engoliam a terra, engolia todo o trabalho, era um trabalho em vão. Então o nosso povo construía edificações e a terra, pela própria característica geológica, ela engolia. E o objetivo, evidentemente, era o mesmo, nos matar. E nós perdemos muitas vidas, porque as construções desmoronavam. E apesar dessa tática também ser bastante inteligente, porque tudo que os egípcios não queriam era sujar as mãos com o sangue do povo judeu. E se eles nos colocassem para trabalhar e nós morrêssemos em razão do desmoronamento dos prédios, não havia motivo para Kadosh Baruch Hu punir com castigo os egípcios. Eles continuavam com as mãos limpas. Não vamos matar os judeus diretamente, deixem que eles trabalhem e morram de tanto trabalhar, ou então que os prédios engulam eles, que a terra engula eles. Essa tática também, apesar de ter
né, imposto ao povo judeu grandes perdas, também não foi capaz de impedir o crescimento do povo judeu, porque, como eu chamei a atenção, era uma decisão, era a vontade de Hashem que o nosso povo fosse cada vez mais numeroso. Como não deu certo essa tática, eles passaram para a seguinte, que foi Faraó conversar com as parteiras do povo judeu. Quem eram as parteiras? Shifra e Poá, que nós sabemos que é Yocheved de Miriam, né, a mãe e a irmã de Moshe. O Faraó determinou a morte dos meninos do povo judeu e ele deu um sinal para as parteiras, né? Toda vez que uma criança nasce com a cabeça olhando para baixo, né, é um menino. E toda vez que a criança nasce com a cabeça olhando para cima, é uma menina. E quando a criança nascesse com a cabeça para baixo, a parteira já deveria estrangulá-lo, deveria matá-lo imediatamente. Essa também era uma tática, aparentemente, dotada de grande sabedoria. Por quê? Porque quem seria responsável pelos assassinatos? As duas judias, não o faraó. E o faraó sabia que não existe mensageiro para o pecado, né? Você pode constituir um mensageiro para a prática de uma mitzvah. Eu quero dar dinheiro a uma instituição judaica que cuida de pessoas carentes, então eu dou dinheiro a uma pessoa e peço para que ela leve. É possível você ser um mensageiro de um bom ato, mas não é possível você ser um mensageiro de uma verá, de uma transgressão, especialmente de assassinato. É proibido matar. É proibido para chifrar, é proibido para Puá, é proibido para o faraó, é proibido para mim e para você. De modo que você nunca pode argumentar que estava apenas, né, cumprindo as ordens, que foi o que alguns nazistas disseram no tribunal de Nuremberg. Se você decide tirar a vida de uma outra pessoa, você assumiu a responsabilidade pelo assassinato. E o castigo do assassinato pela lei judaica é o assassinato. Então o faraó acreditava que também não haveria razão para puni-lo, na medida em que as duas parteiras é que seriam responsáveis por tirar a vida dessas crianças. Mas isso também não deu certo, porque Yocheved e Miriam temiam muito mais ao Eterno do que ao faraó. E elas não fizeram isso, pelo contrário, elas garantiram a continuidade da descendência do povo judeu, acalentando essas crianças, cuidando delas, de modo que elas pudessem sobreviver. Hashem sabe tudo que os egípcios fizeram e era uma tolice, de fato era um povo tolo acreditar que eles iam, né, conseguir sair livres de todos os pecados que cometeram contra o povo judeu. Os decretos contra o Egito já estavam preparados e todos nós conhecemos a história, né? O nosso povo saiu do Egito com o Egito devastado, o Egito desapareceu. Né, eventualmente voltou a aparecer com outras dinastias, mas no período em que o nosso povo viveu e saiu do Egito, simplesmente o Egito foi devastado, né, foi completamente aniquilado. Tentemos juntar essas ideias com a sabedoria de Midrash que nos conta, né, do conselho, né, dos conselheiros do faraó acerca da vida e da morte dos bebês judeus. Faraó possuía 3 conselheiros. Bilã, uma figura muito conhecida na Torá, Itró, que se tornaria, né, sogro de Moshe Rabbeinu, que era um grande sacerdote de Midian, um dos maiores bruxos e feiticeiros, né, que existiam na época, e Iov, né, que a gente traduz para o português como Jó, que tem uma história muito conhecida. E o faraó pediu a opinião desses 3 conselheiros a respeito do que fazer com as crianças judias, se ele deveria matar ou não. Né? O faraó tinha medo de Akadosh Baruch Hu, eles sabiam da força, né, que protegia o povo judeu através, né, de Hashem. Então o faraó tinha muito medo de fazer alguma coisa contra. E de certa forma ele também era grato por tudo que Yosef havia feito. Existe um outro Midrash que nos conta uma história bastante interessante, que o faraó, na verdade, foi contra todas essas ações contra o povo judeu, mas ele foi deposto do poder durante alguns meses, e as elites egípcias estabeleceram como condição para que ele voltasse, né, à posição de rei do Egito, de faraó, que ele concordasse com todos esses decretos contra o povo judeu. Mas enfim, né? Isso nos conta o Midrash também. O fato é que o Egito agiu contra, seja através das elites egípcias ou da decisão pessoal do faraó, o Egito agiu contra o povo judeu. E o que disse Bilã? Matem as crianças judias. O que disse Itró? Itró, né,
evidentemente não deu conselhos para o faraó no sentido de tirar a vida das crianças judias, e ele fugiu, ele voltou para Midian, ele abandonou a posição que ele tinha no palácio. Iov se omitiu também, ele não deu uma opinião nem favorável ao assassinato das crianças judias, nem como Itró da manutenção da vida dessas crianças. Por que eu estou contando essa história para vocês? No início eu falei, vamos falar um pouco sobre a importância da vida. Vejam, o que aconteceu com Bilã? Por ele ter orientado o faraó a tirar a vida das crianças judias. Ele foi morto, ele morreu pela espada. Algumas parashot mais adiante nós vamos falar novamente sobre Bilã, sobre a morte dele. Ele teve uma morte rápida, em combate, ele perdeu a vida na espada. Mas o que aconteceu com Jó? Bom, esse é um personagem que todos nós conhecemos muito bem. Os filhos dele morreram, a mulher, ele ficou severamente doente, cheio de chagas, ele perdeu toda a riqueza, ele foi exilado. Todo tipo de problema, desafio, provação recaiu sobre a vida dele. E muitas pessoas perguntam, como é possível que ele não tenha dado ao faraó conselho algum, que ele tenha se omitido e ele tenha recebido uma pena tão dura, enquanto que Bilã, que disse que deveríamos ser assassinados, teve uma morte rápida, de certa forma até uma morte misericordiosa, poderão pensar alguns. E o Rav Shmulevitz diz para nós que aqueles que fazem essa pergunta não entendem o significado da importância da vida. Bilã morreu, e quando a morte sobrevém, não há mais nada. Enquanto que aquele que vive pode sempre fazer techuvá, ele pode reclamar, ele pode corrigir as suas ações. E Jó teve essa oportunidade de fazer a sua techuvá, de entender a necessidade da construção de um relacionamento com o Criador. Ele pôde ver desenhado na vida dele todas as coisas que acontecem, bênçãos e maldições, quando nós nos afastamos da vontade do Eterno. E os sofrimentos, meus amigos, não são nada diante da alegria que nós devemos ter pela vida. Jó sofreu, indiscutivelmente, dores terríveis, mas ele seguiu vivo, Se você organiza uma festa, e nessa festa acontece por acidente de quebrar alguns copos, você vai perder a sua alegria, porque você teve alguns copos quebrados durante a festa? É claro que não. Os copos são insignificantes, assim como os desafios da vida, por mais duros que eles sejam, não podem apagar o brilho da festa, no caso da vida. A vida é muito mais importante do que qualquer sofrimento pelo qual nós sejamos obrigados a atravessar, Os sofrimentos não anulam a felicidade de estar vivo, é por isso que o judaísmo proibiu o aborto, é por isso que o judaísmo proibiu a eutanásia. Todas as formas de eliminação da vida são condenadas pelo judaísmo. Por quê? Porque nós acreditamos que uma pessoa pode estar em coma durante 20 anos, mas é Hashem que decide o momento dela viver ou o momento dela morrer. E o milagre pode vir no piscar de olhos. Nós nunca sabemos quais são os planos do Criador para a vida dos seres humanos. Nós não podemos usar esse poder de tirar a vida das pessoas. Nós devemos anular, sim, a tristeza daqueles que, apesar de estarem vivos, não conseguem compreender as razões que devem nos orientar para viver. Que razões são essas? As razões da felicidade, do amor pela vida. Então não sinta que as dificuldades que você enfrenta, não sinta elas como algo que você perdeu, mas como algo que você está ganhando para que você possa ter uma vida eterna, para que você tenha a oportunidade de se aproximar de Hashem, corrigir a sua vida e conquistar um lugar no Olam Habá. A vida é algo de imenso valor, meus amigos. E nós devemos ter sempre isso em mente. Muitas pessoas no mundo cometem um suicídio justamente porque elas não compreendem essa lição simples. O valor que a vida tem, de tudo que nós podemos fazer quando nos assenhoramos desse bem tão valioso. Eu quero terminar essa mensagem para vocês, lembrando que Hashem nos disse: eu sou Hashem, teu Deus, que te tirou da terra do Egito. Esse Hashem, esse Deus que criou os céus e a terra, que nos deu a vida, Ele nos ama, meus amigos.
Shabbat Shalom.